CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, Pedi e obtereis, e em seguida daremos continuidade aos estudos em torno do Livro dos Médiuns. A prece, a ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Então dirigimos o nosso pensamento aos bons espíritos para que eles possam levar a Deus a nossa prece. E agora um pedido aos irmãos aqui presentes, ao altivo, diretor da nossa casa, com os espíritos guias da nossa casa de amor. O pedido a Allan Kardec para que nos inspire, ao altivo, que nos ajude, nos acalme, nos pacifique e abra a nossa mente para entendermos o que os espíritos da codificação trouxeram no Livro dos Médiuns. Rogamos a ajuda desses irmãos, a tua ajuda, Jesus, a ajuda de Deus, nosso Pai. Em nome do amor, em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, pedimos a devida permissão para iniciarmos, em nome de Deus acima de tudo e de Jesus de Nazaré, os estudos da manhã de hoje. Que o nosso Ernesto Bozano possa também nos ajudar na compreensão desses estudos. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos começar. Estamos estudando a parte moral, né? Item 230. É o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, o item 230. Esse capítulo é interessantíssimo, influência moral do médium. Ele começa Kardec. A seguinte instrução nos foi dada sobre este assunto, por um espírito do qual já relatamos várias comunicações. Então a gente vai aqui estudar agora uma comunicação de Erasto, falando sobre esta influência moral do médium nas comunicações. Já o dissemos, os médiuns, enquanto médiuns, têm apenas uma influência secundária nas comunicações dos espíritos. Por que é uma influência secundária? Que não é a mais importante. A primária é a mais importante, que são os espíritos que se comunicam. A tarefa deles é de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto afastado a um outro ponto distante da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium, como um empregado do telégrafo sobre o seu aparelho. Isto é,
da mesma forma que o tic-tac do telégrafo desenha a milhares de léguas sobre um pedaço de papel os sinais reprodutores do telegrama. Também nos comunicamos através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado, o que queremos vos ensinar por meio do aparelho mediúnico. Mas também, da mesma forma que as influências atmosféricas agem e perturbam muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, a influência moral do médium age e perturba algumas vezes a transmissão de nossas mensagens de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-las passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, esta influência, na maioria das vezes, é anulada pela nossa energia e nossa vontade, e nenhum ato perturbador manifesta-se. De fato, ditados de um elevado alcance filosófico, comunicações de uma moralidade perfeita são transmitidas, algumas vezes, por médiuns pouco apropriados para esses ensinos superiores, enquanto que, por outro lado, comunicações pouco edificantes também chegam, algumas vezes através de médiuns completamente envergonhados de lhes terem servido de condutores. Então a gente está vendo aí o papel do médium. É um papel secundário. Agora, quem transmite a mensagem? Que espírito é esse? É um bom espírito? É um espírito inferior? Aí é o papel primário da comunicação. E entra então a influência do médium. Ele colocou aqui o telégrafo. Vamos falar dos nossos dias aqui, da perturbação de uma comunicação. O próprio celular, quando o tempo está fechado, algumas empresas não conseguem, o celular fica mudo, interfere, por causa das intempéries. O céu está fechado, a comunicação acaba se dificultando. A mesma coisa, as intempéries do médium são essas influências, é a sua qualidade moral, que vai atrair esse ou aquele espírito para junto dele, vai ser simpático a tal ou qual espírito. Então esse médium pode algumas vezes, e faz isso, atrapalha a transmissão do pensamento dos espíritos. Eu vou ler um pedacinho final aqui desse parágrafo que ele disse: apesar de tudo isso, entretanto, esta influência na maioria das vezes é anulada pela nossa energia e nossa vontade, e nenhum ato perturbador manifesta-se. Quer dizer, quando tem que passar uma mensagem, quando aquela mensagem tem que ser dada, eles sobrepujam as dificuldades do médium e passam a mensagem. De fato, ditados de um elevado alcance filosófico, comunicações de uma moralidade perfeita, são transmitidas algumas vezes por médiuns pouco apropriados. Então a mensagem tinha que passar, só tem aquele instrumento, ele usa aquele instrumento, sobrepuja as dificuldades do médium e transmite o pensamento deles. Um espírito superior pode tudo. Enquanto que, por outro lado, comunicações pouco edificantes também chegam algumas vezes através de médiuns completamente envergonhados de lhes serem servidos de condutores. Em tese geral, pode-se afirmar que os espíritos semelhantes atraem espíritos semelhantes e que, raramente, os espíritos das Pleiades elevadas comunicam-se através de aparelhos maus condutores, quando tem à mão bons aparelhos medianímicos, numa palavra, bons médiuns. Espírito semelhante atrai espíritos semelhantes, como ele colocou.
Espírito das Pleiades elevadas comunicam-se através de aparelhos maus condutores. Os espíritos das Pleiades elevadas comunicam-se através de aparelhos maus condutores, quando tem à mão bons aparelhos medianímicos. Numa palavra, bons médiuns. Então, raramente, faltou falar a palavra raramente, eu fui ler um pedaço aqui, até eu fiquei em dúvida. Raramente espíritos elevados se comunicam através de maus médiuns. Raramente. Por isso o médium tem que fazer esforço para se moralizar, para compreender o mecanismo desta comunicação. Por isso ele tem que estudar, e estudar constantemente. Nenhum de nós sabe tudo, ninguém sabe tudo. E uma vida não é suficiente para aprender tudo que está aqui no livro. O Altivo não deixava de estudar, o Divaldo não deixa de estudar, porque nós temos que parar de estudar achando que já sabe tudo. Tem que estudar, tem que estudar. E nessa casa é obrigatório o estudo. Como que você vai ensinar Evangelho se você não estuda o Evangelho aqui? Como se você vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo se você não sabe o Livro dos Espíritos? Tem que estudar. Como que você vai estudar o Livro dos Médiuns se você não sabe o Livro dos Espíritos? Como que você vai aplicar o que está aqui se você não é evangelizado? Médium tem em tudo quanto é lugar. Gente falando, quem tem boca fala. Agora, falar com propriedade, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que se moralizar. É obrigatório. Senão vai ser médium aí, bota uma barraca ali na esquina e vai fazer adivinhação. Você não precisa estudar. Os médiuns levianos e pouco sérios atraem, portanto, espíritos da mesma natureza. É por isso que suas comunicações são impregnadas de banalidades e frivolidades. Não tem gente leviana? Tem um monte de médium leviano. Que espíritos que envolvem esses médiuns? É por isso que suas comunicações são impregnadas de banalidades e frivolidades, de ideias sem consequência e muitas vezes muito heterodoxas, espiritualmente falando. Certamente eles podem dizer e dizem frequentemente boas coisas, mas é neste caso principalmente que um exame severo e escrupuloso é necessário. Portanto, em vez de boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e uma perfídia calculada fatos inventados, afirmativas mentirosas, a fim de enganar a boa fé dos seus ouvintes. Deve-se, portanto, retirar sem piedade qualquer palavra, qualquer frase equívoca e só conservar do ditado o que a lógica aceite ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações desta natureza só são temíveis para os espíritos isolados, os grupos recentes ou pouco esclarecidos, porquanto, nas reuniões em que os adeptos são mais adiantados e já adquiriram experiência, a gralha perde tempo enfeitando-se com as penas do pavão. É sempre impiedosamente repelida. Daí a importância dos estudos em conjunto. O Centro Espírita faz isso. Aqui nós estamos estudando e trabalhando junto. Está todo mundo vendo. Tá? Nós estamos sendo analisados. Nós estamos analisando um ao outro. A comunicação que é dada na casa por tal médium. Como é feito o trabalho daquele médium. A gente, em equipe, a gente um ajuda o outro. E estudando, nós estamos observando os preceitos fundamentais da doutrina espírita, fica mais difícil a infiltração. Como ele falou aqui, a gralha sai espantada.
Agora, se trabalhar isoladamente, eu faço porque eu sei e vou fazer do meu jeito, é queda certa. Por isso, Guilherme, a gente aqui só obedece o que vem do mais alto. Passamos pelo crivo da razão e só obedecemos a orientação superior. Não é o meu trabalho, é o nosso trabalho. É uma equipe. E as orientações são dadas e devem ser seguidas. Eu sempre passo isso. Alguns não gostam, paciência. Ou entra dentro da norma, das diretrizes da casa, de uma casa organizada, ou vai se pavonear em outro lugar, sem problema nenhum. Como sempre acontece em todas as casas espíritas. Vem um grupo, alguns saem, vão embora, depois retornam, outros não vêm mais. Faz parte. O que não pode é a gente abrir exceções. Não pode. O que a gente não pode numa casa espírita é colocar o personalismo. Não pode. A gente deve seguir as diretrizes de Jesus e de Kardec. Para isso temos que estudar o Evangelho e as obras fundamentais. Continua Erasto aqui. Não falarei dos médios que se comprazem em solicitar e escutar comunicações obscenas. Ainda tem mais isso, hein? Nós já pegamos livros que queria o autor colocar à venda na livraria espírita, cheio de palavrões, cheio de obscenidade. Mas todo mundo fala palavrão. Eu não sou todo mundo, eu não falo palavrão. Aqui não é lugar disso. Tem? Você pensa que não tem? Livro mediúnico. Como ele está dizendo aqui, ó. Não falarei dos médios que se comprazem em solicitar e a escutar comunicações obscenas. Deixemo-los deleitarem-se na companhia dos espíritos cínicos. Pega pesado, espírito cínico, não é porque é espírito, porque virou santo. Aliás, as comunicações desta ordem buscam por si mesmas a solidão e o isolamento. É o que acontece. O médium se isola com aquele espírito e escreve lá o que ele quer, a bobagem que ele quer, que o espírito quer escrever. Em todo caso, elas só poderiam ressaltar o desdém e o nojo entre os membros dos grupos filosóficos sérios. Mas onde a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando este substitui suas ideias pessoais. Olha, Guilherme, depois você vê isso aí, ó. Mas onde se influencia a moral do médium se faz realmente sentir é quando este substitui suas ideias pessoais em lugar daquelas que os espíritos esforçam-se para lhes sugerir. E a gente chega ao cúmulo de ouvir ou a pessoa dizer, não, Kardec se enganou. E eu ouvi muitas vezes, inclusive em estudo. Está em grupo de estudo, a pessoa pode se expressar do jeito que ela quiser. Mas você vê a pessoa dizendo, não, aqui, essa resposta aqui, eu não concordo com essa resposta dos espíritos. Tem algum engano aqui, eu não aceito, não concordo. Eu acho que eles se enganaram. O que você vai dizer? Isso aí é o quê? É você colocar a sua personalidade, a sua ideia. Aí deixa de ser doutrina espírita, deixa de ser casa espírita, passa a ser a casa do seu fulano. Como eu já escutei aqui, a casa é sua. Não, a casa não é minha. A casa não é de quem fundou. É uma casa espírita, a casa dos espíritos. A gente segue as orientações dos espíritos. Então é a casa espírita. Não tem ideia pessoal nenhuma aqui. Não tem nada de pessoal. Todos são obrigados a estudar, meditar em torno da doutrina espírita. Como que é a casa do fulaninho? Agora, se o fulaninho quiser fazer do jeito dele, certamente a casa é dele. Como é a nossa casa. Lá em casa é o meu jeito. A minha casa entra quem eu quero. Aqui eu não posso impedir as pessoas de entrarem. Na minha casa, no meu lar, sim. Lá eu coloco as minhas regras. Agora aqui não. Aqui é uma casa
espírita. E quem dita a regra são os espíritos, se eu quiser caminhar com eles. Se a gente quiser caminhar com eles. Quantas casas aí, os guias acabam abandonando aquele grupo porque começa o personalismo. Eles abandonam mesmo. É ainda quando tira de sua imaginação teorias fantásticas que ele próprio, de boa fé, acredita resultar de uma comunicação intuitiva. Teorias esdrúxulas, tiradas fantásticas, tiradas da própria imaginação do médium. Há, então, muitas vezes, 1000 contra 1 para apostar que isto é apenas o reflexo do próprio espírito do médium, quando você está em grupo. Acontece até este fato curioso, é que a mão do médium se move algumas vezes quase mecanicamente, impelida que é por um espírito secundário e zombeteiro. É contra esta pedra de toque que as imaginações ardentes vêm se quebrar, pois, levados pelo arrebatamento de suas próprias ideias, pelo brilho ilusório de seus conhecimentos literários, os médios desconhecem o ditado modesto de um espírito sério e abandonam a presa pela sombra, substituindo por uma paráfrase empolada. É contra este engano terrível que vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas que, na falta das comunicações que os bons espíritos lhes recusam, apresentam suas próprias obras como sendo desses mesmos espíritos. Às vezes o espírito se afasta do médium para ele dar uma lição nele, ou para ele descansar, se recuperar, ele superar determinadas dificuldades da vida dele. Mas se o médium for orgulhoso, ele escreve coisa da própria cabeça dizendo que é o espírito. E a gente tem aqui um exemplo interessante do nosso irmão altivo, em que o espírito Luiz, que dava comunicação através dele, disse que ia se afastar por 6 meses, para que ele colocasse as coisas lá, organizasse a cabeça dele lá com o trabalho. Durante 6 meses ele não deu comunicação. E o médium tinha que passar algumas orientações desse espírito para determinados estudos que a gente fazia ali. O que ele fez? Pegou as comunicações antigas. Não trouxe nada diferente. Pegou as antigas e vamos ver aqui as orientações do espírito. Não, foi só o irmão Luiz, que era responsável é o patrono nosso aqui do nosso estudo com os médiuns. E deixa. Aí o médium, vai do médium, né? A sua idoneidade, ou não. Até que um dia ele apareceu. Aí ele falou com uma amiga nossa lá, o rei apareceu. O rei voltou. O altivo era meio engraçado, né? O rei voltou. Voltou, chefe? De coroa e tudo. Pois é. Então a gente tem que ter humildade. Luiz IX, né? A gente precisa ter humildade. Sem humildade, sem simplicidade. E tem, naquela classificação dos espíritos imperfeitos, os espíritos pseudo-sábios. Os pseudo-sábios se aproximam de médios orgulhosos. E ali eles colocam as suas teorias. E o outro médio, igual a ele, um pseudo-sábio, escreve o que ele quer.
e assim ele é enganado. Enganado. Precisamos prestar muita atenção nisso. E coletivamente facilita muito a nossa segurança mediúnica. Então, numa casa segura, numa casa de oração, numa casa de estudos, a gente se preserva desses males. Gente, aí não posso falar muito. Vamos lá, vamos continuar. Temos que ter cuidado conosco, com a nossa casa. Eis porque é preciso que os diretores dos grupos espíritas sejam dotados de um fino tato e de uma rara sagacidade para discernir as comunicações autênticas daquelas que não são e para não ferir os que se iludem a si mesmo. Então, se você é diretor da casa espírita, você tem que ter essas qualidades. Você precisa estudar, você precisa orar, você precisa prestar atenção, você precisa saber analisar e não aceitar tudo. Por que você é diretor? Para isso, tem coisas que você tem que fazer. Tem que analisar. O altivo está dizendo isso. Poxa, isso vem do altivo? Será que ele falaria isso? Eu tenho que analisar e filtrar. Ele não falaria isso. O médium teima uma segunda vez, teima uma terceira vez. Está na hora de você se afastar um pouco dessas comunicações. Vamos estudar mais, vamos rezar mais, vamos olhar onde é que nós estamos errando, onde é que está o meu pensamento, onde é que está o seu pensamento, em que você está pensando, está passando por algum... Por aí vai. E a gente tem que ter coragem de agir e de falar, independente de quem seja. Se o outro não tiver humildade de aceitar, é porque ele prova que está errado mesmo. E normalmente ele se afasta do grupo. Como já aconteceu aqui mais de uma vez. O médium não teve a humildade de ouvir, pegou a sua malinha, foi embora. E como nós dissemos, que vá se pavonear aonde ele quiser. Porque senão contamina e destrói uma casa. Isso aqui a gente está falando. Semana que vem vocês esqueceram. Ficou ali a sementinha, mas apaga. Daqui, estou botando uma semana, hein? Para não dizer depois da manhã, uma semana. Então é necessário você ler isso aqui de novo, uma vez, duas, ouvir 3, 4, 5, 6, 10, 100, 1000, até morrer. É necessário. Para isso se impregnar em você. Você, como dizia Paulo, né, no final do seu apostolado, não sou eu mais quem vive, e sim o Cristo que vive em mim. Então, essa doutrina precisa entrar em você. Uma coisa é você entrar na doutrina, outra coisa é a doutrina entrar em você. Eu sou espírita, muito bom, gostei desse pensamento, dessa corrente de pensamento, muito interessante. Você começa a participar, começa a estudar. Então você está entrando, você está chegando na casa, está chegando na doutrina, começa a ler. O outro passo é você agir conforme aquilo que você lê. Quantos cristãos, verdadeiramente cristãos, nós temos no mundo? Pouquíssimos. Vai, Jesus, legal, interessante, vão à missa de vez em quando, às vezes vai na igreja no casamento e no batizado e não vai mais. São cristãos? Não. O cristão age conforme Jesus ensinou. Aí vamos lá, continuando aqui. Na dúvida, abstente. Onde que eu parei aqui? Aqui. Não falarei dos médios em companhia dos espíritos cínicos, né? Na dúvida, abstente. Então vamos lá. Na dúvida, abstente. Essa frase aqui é muito importante. Você tem dúvida se o espírito falou aquilo ou não? Se aquilo vem da sua cabeça ou não? Abstente.
Diz um de vossos antigos provérbios: não admitais, portanto, senão o que seja para vós uma evidência patente. Não admitais, portanto, senão o que seja para vós de uma evidência patente, cara. Uma evidência patente. Desde que uma opinião nova se apresente, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo depurador da razão e da lógica. Olha a recomendação de Kardec. E o médium quer ser médium sem conhecer o livro dos médiuns. Está aqui. Na dúvida abstente, diz um dos vossos antigos provérbios: não admitais, portanto, senão o que seja para vós de uma evidência patente. Desde que uma opinião nova se apresente, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo depurador da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai-o corajosamente. O que a razão e o bom senso reprova, rejeitai-o corajosamente. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma mentira. Na política está o contrário, né? Está aqui, ó. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira. Uma única teoria falsa. Então, o que nós fizemos aqui certa vez, e faremos tantas vezes quantas forem necessárias. Estava ali um acúmulo de mensagens ali, notícias. Acumularam, foram fazendo ali. Até fizeram da cabeça deles. Não era para fazer, quando eu vi tinha um montão. Eu peguei duas que não eram verdadeiras. Eu rasguei 250. Queimei e taquei fogo. E agora está suspenso. Até a ordem vir do mais alto. Fala no microfone aí, por favor. Até vir a ordem do mais alto. Vocês podem continuar. Tal hora, tal dia. Tal hora, tal dia estaremos presentes. Vamos analisar uma por uma e ver quem pode, quem não pode, quem é capaz e quem não é de escrever. Vamos lá. Então, você falou uma coisa extremamente importante. Muitos entram para a doutrina espírita sem que a doutrina espírita tenha entrado em si, né? E esses reflexos são esses que você agora narra, né? Por uma mal compreensão daquilo que vem do espiritismo, elas exercem o personalismo, né? Não tem a paciência de primeiro se instruir para depois exercer as funções de acordo com aquilo que os espíritos ensinam, né? Não se dão o tempo necessário por uma compreensão aprofundada daquilo que é tão complexo no seu início, né? É isso mesmo, exatamente isso. Exatamente isso. E sem contar também que, por exemplo, o advogado e o médico, eles estudam durante anos para exercerem a profissão. E continuam estudando a vida inteira, porque muitas coisas são atualizadas, coisas mudam, senão ele fica para trás. Das pessoas mudam. Então o médium, não só o médium, o espírita em geral, tem que estudar a vida toda. Tem que estudar. Tem que estudar. E você aí está trabalhando o quê? As questões morais. Então isso aí tem que ser repetitivo, você vai repetindo até a gente está aí aprendendo a amar-vos uns aos outros como eu vos amei há quanto tempo que a humanidade escuta isso? Pois é. E continua aí a guerra, o conflito, né? A perturbação. Em nome do Cristo, quanto se matou, torturou? Pois é. De fato, sobre esta teoria, poderíeis construir
todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre areia movediça, enquanto que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque elas não são demonstradas logicamente e claramente, em breve um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-lhes a autenticidade. Porque você se pergunta, poxa, eu vou rejeitar 10 verdades por causa de uma mentira. Tudo bem, e essas verdades? Se elas são verdades, se elas são verdadeiras, elas tinham que vir à tona para todos. É o que foi que ele disse. Só ter calma, porque elas virão. Elas virão no momento certo. Um dia a verdade chega. E chega por diversos médiuns. Ela chega. A gente observando as lutas que Kardec passou, e a verdade venceu, ela está aí. A igreja agiu fortemente contra Kardec, agiu, inclusive influenciando lá o Napoleão III, mas a verdade continuou. Queimam-se os livros, mas não se queimam as ideias. Deixa queimar o livro, à vontade. A ideia não é do livro, a ideia não é do médium, a ideia vem do mundo espiritual, sob a égide de Jesus. A ideia não morrerá jamais, não morrerá jamais. Então, se a gente rejeitar uma verdade agora, ela retornará. Ela tendo que vir, é uma verdade, ela vai vir. De outra forma, em outro momento, ela vai chegar. As mensagens boas que foram queimadas, alguns médios ficaram danados da vida. Escreve de novo. Escreve de novo. Estamos aqui para trabalhar, para aprender. Lembrai-vos, entretanto, ó espíritas, de que só há de impossível para Deus e para os bons espíritos a injustiça e a iniquidade. Então, somente a injustiça e a iniquidade são impossíveis para Deus. O espiritismo já se encontra agora bastante difundido entre os homens e tem moralizado suficientemente os adeptos sinceros de sua santa doutrina, para que os espíritos não sejam constrangidos a utilizar maus instrumentos, médiuns imperfeitos. Se, portanto, agora um médium qualquer que ele seja, dá pela sua conduta e seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, motivo de uma legítima suspeição, rejeitai suas comunicações, pois há uma serpente escondida na relva. Eis a minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Erasto foi discípulo de São Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Vou ler esse finalzinho de novo. Se, portanto, agora um médium, qualquer que ele seja, dá pela sua conduta e seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, motivo de uma legítima suspeição, rejeitai. Motivo de uma legítima suspeição, rejeitai. Rejeitai suas comunicações, pois há uma serpente escondida na relva. Quer dizer, há um mau espírito ali junto dele. Eis a minha conclusão sobre a influência moral do médium. Poxa, por isso que ele é Erasto e eu sou uma pulga aqui para aprender. Isso aqui deve ser lido e relido. Nós mesmos vimos aqui algumas vezes, né? Vemos repetindo
esse assunto sobre a influência moral do médium, porque isso aqui é o coração da comunicação. O próximo capítulo, capítulo 21, influência do meio, tem na 231 uma primeira pergunta. O meio em que o médium se encontra exerce uma influência nas manifestações? Nós vamos ver na próxima aula, no próximo estudo, para pegar essa influência aqui do meio. Alguma pergunta? Em casa, alguém que está assistindo faz alguma pergunta? Enquanto o menino vai vir ali, eu vou rever o item 226, a pergunta número 9. Nós temos aí 5 minutinhos antes da prece, quando Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual seria o médium que se poderia chamar perfeito? Resposta dos espíritos: perfeito. Que pena. Sabeis bem que a perfeição não existe na terra. Sem isto não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, pois eles são raros. O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos frequentemente. Essa pergunta, ela é, né, a qualquer momento, pertinente a qualquer momento. E na 10ª ele segue essa questão aí, essa resposta. Se ele só simpatiza com os bons espíritos, como podem permitir que ele seja enganado? Pela resposta dos espíritos, Kardec faz uma outra pergunta. Quando ele disse ali, aquele que só simpatiza com os bons espíritos e menos enganado é. Aí Kardec vai perguntar, né? Mas se ele se simpatiza somente com os bons, como é que ele pode ser enganado? Resposta: os bons espíritos o permitem, algumas vezes, com os melhores médiuns, para lhes exercitar o bom senso e lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. E depois, por melhor que seja o médium, ele nunca é tão perfeito que não possa ser atacado pelo seu lado fraco. Isto deve servir-lhe de lição. As falsas comunicações que ele recebe, de tempos em tempos, são advertências para que não se considere infalível e não se envaideça, pois o médium que obtém as coisas mais notáveis não tem que vangloriar-se, tanto quanto o tocador de realejo que produz belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. Olha aí. Até porque, por mais simpatia, por mais que nós nos elevemos, nós somos na terra. Como ele diz assim, sabeis que na terra não existe perfeição. Nós não somos perfeitos. Agora, Jesus, será que se enganou? Olha a diferença. Ali é um médium perfeito. Ah, mas ele foi tentado no deserto. Quem ousaria tentar Jesus no deserto? Será que aquilo ali não é uma interpolação? Será que aquilo realmente existiu? Então, quem ousaria enganar Jesus Cristo? O demônio? Que demônio? Nós somos criaturas imperfeitas e pela nossa imperfeição podemos ser enganados. Um lado fraco do homem é o orgulho e a vaidade. Orgulho, vaidade, a vaidade é filha do orgulho. Tem derrubado muitos médiuns têm sido derrubados pelo seu lado fraco, a vaidade. Então era isso que a gente queria trazer hoje para a nossa compreensão. Humildade, simplicidade, Jesus e Kardec, Kardec e Jesus sempre. Question? No question? Então vamos fazer a nossa prece.
Agradecemos, Senhor, a Ti em primeiro lugar, aos guias aqui presentes, ao nosso Ernesto Bozano, a Allan Kardec, a Leon Denis, ao nosso altivo e à direção espiritual da nossa casa de amor. Agradecemos a Deus e que seja em nome desses espíritos, amigos e irmãos, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão a Deus, nosso Pai, e a Jesus de Nazaré, para encerrarmos os estudos em torno do Livro dos Médiuns na manhã de hoje. Que assim seja.